Obra divina, jovem curado da síndrome de Dickervan, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo depois do culto, quando o irmão Marcos, um jovem de 27 anos, sentou-se no banco da cozinha de sua casa, olhando para as mãos inchadas e doloridas. Há quase um ano ele lutava contra uma dor constante nos punhos que começara como um incômodo leve, mas que com o tempo se tornará insuportável. Os médicos haviam diagnosticado a síndrome de Dickervan, uma inflamação nos tendões do polegar que causava dor aguda ao mover as mãos, especialmente ao segurar objetos ou fazer movimentos repetitivos. A dor era tão intensa que em alguns dias, ele mal conseguia segurar um copo d'água ou virar a chave na porta. O desespero começava a tomar conta de seu coração, mas ele sabia que não poderia desanimar, pois sua fé no Senhor era maior do que qualquer enfermidade. Tudo começou quando Marcos, que trabalhava como mecânico, passou a sentir um formigamento no punho direito. No início não deu muita importância, achando que era apenas cansaço do trabalho. Mas as semanas passaram, e a dor foi aumentando. Ele tentou ignorar, mas chegou um ponto em que não conseguia mais apertar uma chave de fenda sem sentir uma pontada que subia pelo braço. Procurou um médico, que lhe receitou anti-inflamatórios e recomendou repouso. Marcos seguiu as orientações, mas a melhora foi temporária. A dor voltava com mais força, e agora o punho esquerdo também começava a doer. Foi então que, após novos exames, veio o diagnóstico: síndrome de Dickervan em ambos os punhos. A notícia abalou Marcos. Como ele iria trabalhar? Como iria sustentar sua família? Sua esposa, a irmã Ana, tentava animá-lo, dizendo que Deus não os abandonaria, mas a preocupação era visível em seus olhos. Os remédios já não faziam mais efeito, e a fisioterapia, embora aliviasse um pouco, não curava. Os médicos falavam em cirurgia, mas Marcos tinha medo. Não era a dor da operação que o assustava, mas a incerteza de ficar semanas sem poder usar as mãos, sem trabalhar, sem poder servir ao Senhor como gostaria. Ele orava todas as noites, pedindo a Deus uma saída, mas a dor persistia. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, Marcos sentou-se na sala, com as mãos apoiadas nos joelhos e começou a chorar. Sua esposa, ao vê-lo daquele jeito, ajoelhou-se ao seu lado e também começou a orar. Senhor, o Senhor sabe o quanto Marcos ama te servir. Ele não pode mais trabalhar, não pode mais abraçar nosso filho sem dor. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós confiamos em ti. As lágrimas caíam enquanto os dois clamavam a Deus. Marcos sentia como se seu corpo estivesse falhando, mas sua fé não. Ele lembrava das palavras do irmão mais velho na congregação: Deus não nos desampara. Ele ouve o clamor do seu povo. No domingo seguinte, durante o culto, o irmão que presidia fez uma oração especial pelos enfermos. Quando chegou a vez de Marcos se levantar, ele sentiu um frio na barriga. Não era vergonha, mas uma mistura de esperança e medo. Será que Deus o ouviria? Será que dessa vez a dor iria embora? Ele se levantou com as mãos trêmulas, e o irmão impôs as mãos sobre ele, orando com fé. Pai Celestial, nós te pedimos pela cura do nosso irmão Marcos. Sabemos que tu és poderoso para sarar toda enfermidade. Dá-lhe forças e restaura suas mãos, para que ele possa continuar servindo ao teu nome. A congregação inteira se uniu na oração, e Marcos sentiu uma paz invadir seu coração, apesar da dor ainda estar presente. Nos dias que se seguiram, Marcos continuou orando, mas a dor não passava. Ele começou a questionar: será que eu não tenho fé suficiente? Será que Deus não quer me curar? Esses pensamentos o atormentavam, mas ele não desistiu. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele e Ana oravam juntos. À noite, antes de dormir, ele lia a Bíblia e pedia a Deus que o fortalecesse. Mesmo com as mãos doloridas, ele continuava indo aos cultos, cantando os hinos com o coração cheio de esperança. Até que em uma quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, algo diferente aconteceu. Enquanto os irmãos oravam, Marcos sentiu um calor estranho nas mãos. Não era uma queimação, mas uma sensação de alívio, como se algo estivesse sendo desfeito dentro dele. Ele abriu os olhos, surpreso, e moveu os dedos. Não havia dor. Levou a mão direita até o punho esquerdo e apertou levemente. Nada. Nenhuma pontada, nenhum incômodo. Seu coração começou a bater mais forte. Seria possível? Ele se levantou, ainda com as mãos trêmulas não de dor, mas de emoção, e foi até o irmão que liderava a oração. Irmão, eu acho que Deus me curou, disse com a voz embargada. O irmão sorriu e pediu que ele testasse mais. Marcos pegou uma Bíblia que estava na mesa e a segurou com firmeza. Nenhuma dor. Ele dobrou os punhos para trás, algo que antes lhe causava uma dor insuportável. Nada. As lágrimas começaram a cair, e a congregação inteira se encheu de alegria. Nos dias seguintes,
Marcos continuou testando suas mãos. Ele voltou ao trabalho, e pela primeira vez em meses, conseguiu trabalhar sem sentir dor. Os colegas de trabalho, que sabiam de seu problema, ficaram admirados. Como isso aconteceu? Perguntavam. E Marcos respondia com um sorriso no rosto: foi Deus. Ele me curou. Os médicos, ao examiná-lo, não encontraram mais sinais da inflamação. Isso não tem explicação médica, disse um deles. Mas Marcos sabia a explicação. Era a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. A notícia da cura se espalhou pela congregação, e muitos irmãos foram até Marcos para glorificar a Deus por aquele milagre. Ele, por sua vez, não se cansava de testemunhar. Em um dos cultos, ele se levantou e contou tudo o que havia passado, desde o início da dor até o momento em que sentiu a cura. Irmãos, eu quase desisti. Cheguei a pensar que Deus não me ouvia. Mas Ele estava trabalhando, mesmo quando eu não via. Ele é fiel e sua palavra não volta vazia. Sua esposa, Ana, também deu seu testemunho, dizendo como havia sido difícil ver o marido sofrendo, mas como nunca deixaram de confiar no Senhor. A gratidão de Marcos era tão grande que ele decidiu servir ainda mais ao Senhor. Começou a participar ativamente dos cultos, ajudando nos trabalhos da congregação, visitando os enfermos e incentivando aqueles que passavam por lutas semelhantes. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um, dizia ele. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder de Deus, e muitos foram fortalecidos em sua fé ao verem a transformação em sua vida. Hoje, quando Marcos olha para suas mãos, não vê mais as cicatrizes da dor, mas as marcas de uma obra divina. Ele sabe que não foi por merecimento próprio, mas pela misericórdia de Deus que foi curado. E todas as vezes que segura a Bíblia, abraça seu filho ou trabalha sem dor, ele eleva seu coração em ação de graças. Senhor, obrigado por não me desamparares. Obrigado por ouvires minhas orações e por me dar forças para continuar. Que a minha vida seja sempre para a tua glória. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou seu poder e seu amor por aqueles que nele confiam. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos que passam por lutas, lembrando que Deus não se esquece de seus filhos. Ele ouve, Ele age e no seu tempo Ele responde. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Obra divina, o jovem curado da síndrome de Dickervan, um testemunho que transforma vidas na congregação cristã no Brasil. O impacto do testemunho, uma onda de fé na congregação. As notícias da cura de Marcos se espalharam pela congregação cristã no Brasil como um fogo santo, acendendo corações e renovando esperanças. Não foi apenas um milagre pessoal, mas um sinal visível de que Deus ainda opera com poder nos dias de hoje. Os irmãos que antes o viam com pena, agora o olhavam com admiração, e muitos que estavam desanimados em suas próprias batalhas sentiram um sopro de fé renovada. Naquela manhã de domingo, o templo estava lotado. O corinho dos jovens havia acabado de entoar glória a Deus nas alturas, e o irmão que presidia a reunião, após a leitura bíblica, pediu que Marcos se levantasse. Com um misto de humildade e emoção, ele se pôs de pé, sentindo os olhares de centenas de irmãos voltados para si. Irmãos, hoje temos aqui entre nós um testemunho vivo do poder de Deus, disse o irmão presidente, com voz firme e cheia de unção. O irmão Marcos, que por meses sofreu com uma dor que o impedia até de segurar um copo, hoje está curado. Não por medicina, não por esforço humano, mas pela mão poderosa do nosso Deus. Que ele nos conte, em poucas palavras, como foi essa obra. Marcos engoliu em seco. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia que aquele momento não era sobre ele, era sobre Deus. Com as mãos levemente trêmulas, não pela dor, mas pela emoção, ele começou. Irmãos, eu não vou dizer que foi fácil. Houve noites em que chorei, pedindo a Deus que me tirasse daquele sofrimento. Cheguei a pensar, por que eu, Senhor? Mas hoje entendo que Deus permitiu aquela prova para me aproximar dele de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Cada oração, cada jejum, cada irmão que me estendeu a mão, a tudo isso foi Deus trabalhando. E quando menos esperei, Ele me curou. Não foi aos poucos, foi de uma vez. Uma noite eu dormi com dor e na manhã seguinte acordei livre. Glória a Deus! Um murmúrio de aleluia e glória a Jesus encheu o templo. Muitas lágrimas foram enxugadas e vários irmãos se levantaram para dar testemunhos semelhantes. Uns de cura, outros de livramento, outros de restauração familiar. A fé estava no ar, tangível, como se o próprio Espírito Santo estivesse confirmando. Eu estou aqui, e ainda faço milagres. A vida após a cura, um novo propósito. Nos dias que se seguiram, Marcos percebeu que sua cura não era apenas para seu benefício. Deus tinha um propósito maior.
Ele começou a ser procurado por irmãos que passavam por provações, uns com doenças, outros com problemas financeiros, outros com lutas espirituais. E ele, que antes se sentia inseguro para aconselhar, agora falava com uma autoridade que só vem de quem experimentou o poder de Deus. Uma tarde, enquanto ajudava na limpeza do templo, uma tarefa que antes lhe causava dor apenas ao pensar, o irmão José, um idoso da congregação que sofria de artrite severa, aproximou-se dele com os olhos brilhando. Marcos, meu filho, você acha que Deus ainda pode me curar? Perguntou com as mãos deformadas pela doença. Já faz anos que não consigo nem amarrar meus próprios sapatos. Marcos parou o que estava fazendo, olhou nos olhos daquele servo de Deus e com convicção respondeu: Irmão José, se Deus curou minhas mãos, que os médicos disseram que nunca mais ficariam boas, Ele pode fazer o mesmo por você. Não é questão de se, mas de quando. Vamos orar agora mesmo? E ali, entre os bancos do templo, os dois se ajoelharam. Marcos orou com fé, lembrando-se das palavras que o irmão mais velho havia lhe dito meses antes. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando terminou, o irmão José tentou mover os dedos, e pela primeira vez em anos, sentiu uma leve melhora. Não foi uma cura instantânea como a de Marcos, mas foi um sinal. Um início. Vou continuar orando, irmão, disse Marcos, emocionado. Deus está ouvindo. O cotidiano na CCB, Fé em Ação. A vida na congregação cristã no Brasil não era feita apenas de milagres espetaculares, mas de uma fé simples, prática e constante. Marcos, agora livre da dor, mergulhou ainda mais nos trabalhos da igreja. Participava das reuniões de oração às terças e sextas, ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, e até começou a dar estudos bíblicos para jovens que, como ele, tinham dúvidas sobre a vontade de Deus. Um desses jovens era Lucas, um rapaz de 19 anos que havia se afastado da igreja depois que seu pai, um irmão fiel, faleceu de câncer. Lucas estava amargurado, questionando por que Deus permitirá aquilo. Se Deus é tão bom, por que Ele tira as pessoas que amamos? Perguntou certa noite depois de uma reunião. Marcos não teve uma resposta pronta. Ele mesmo já havia feito essa pergunta. Mas em vez de dar uma explicação teológica, compartilhou sua própria jornada. Lucas, eu não sei por que Deus permite o sofrimento. Mas eu sei uma coisa, Ele não nos abandona nele. Quando eu estava com dor, senti que Deus estava mais perto de mim do que nunca. Não foi Ele quem me deu a doença, mas foi Ele quem me sustenta nela. Seu pai amava a Deus, e hoje Ele está com Ele. Isso não tira a nossa dor, mas nos dá esperança. A mesma mão que permitiu a prova é a mão que nos segura. Lucas não se converteu na hora, mas algo naquelas palavras o fez repensar. Pouco a pouco, ele voltou a frequentar as reuniões e meses depois estava batizando-se nas águas, com lágrimas nos olhos, dizendo: agora eu entendo. Provações novas, a fé é testada novamente. Mas a vida de Marcos não se tornou um mar de rosas após a cura. Alguns meses depois, ele enfrentou uma nova prova. Sua esposa, Ana, descobriu que estava grávida novamente, mas o médico alertou para um risco de complicações. O medo voltou a bater à porta. E se algo der errado? Ana chorava, segurredo em seus braços. E se eu perder este bebê como perdemos o primeiro? Marcos sentiu o peso da responsabilidade. Mas em vez de cair no desespero, lembrou-se das lições que Deus lhe ensinara. Ana, nós vamos orar, disse firme. Deus nos deu esta criança, e Ele vai cuidar dela. Não vamos deixar o medo roubar nossa fé. E assim, todas as noites, o casal se ajoelhava juntos, pedindo a proteção de Deus. A congregação também se uniu em oração. E quando chegou o dia do parto, tudo correu bem. Nasceu Samuel, um menino saudável, que se tornou mais um motivo de gratidão em suas vidas. Deus não só curou minhas mãos, Marcos dizia, olhando para o filho, Ele restaurou minha família. O legado de um milagre. Inspiração para gerações. Anos se passaram. Marcos, agora um homem maduro na fé, continuou servindo a Deus com zelo. Suas mãos, outrora marcadas pela dor, agora eram usadas para abençoar. Ele batizava novos convertidos, distribuía pão aos necessitados, e escrevia cartas de encorajamento aos irmãos doentes. Certa vez, um jovem chamado Daniel, que sofria de uma doença degenerativa, aproximou-se dele após uma reunião. Irmão Marcos, eu ouvi seu testemunho quando era criança. Foi por causa da sua história que eu nunca desisti de acreditar que Deus pode me curar. Marcos sorriu, lembrando-se de como Deus usará sua fraqueza para fortalecer outros. Daniel, a cura não vem porque somos perfeitos, mas porque Deus é fiel. Continue buscando a Ele. Não importa quanto tempo demore, não desista. E assim o ciclo continuava. Uma vida transformada inspirando outras. Um milagre gerando fé.
Uma obra divina que nunca cessa. A última lição: a cura da alma é maior que a do corpo. Nos seus últimos anos, Marcos desenvolveu um problema no coração. Os médicos disseram que era grave. Mas dessa vez, ele não orou pela cura com a mesma urgência de antes. Não que sua fé tivesse diminuído, pelo contrário, agora ele entendia algo mais profundo. Se Deus me curar, darei glórias a ele, dizia aos que o visitavam. Mas se ele me chamar, também darei glórias, porque sei que estarei com ele. E quando finalmente partiu, foi em paz, cercado por sua família e irmãos em Cristo, que cantavam hinos de gratidão. Sua lápide trazia uma simples inscrição: aqui jaz Marcos, servo de Deus. Suas mãos foram curadas na terra, sua alma foi salva para a eternidade. E assim, mais uma vez, Deus mostrou que seu maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Que sua obra não termina aqui, mas se estende por toda a eternidade. Glória a Deus! Aleluia! Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por lutas. Deus não se esquece de seus filhos. Ele ouve, ele age e no seu tempo perfeito, ele responde. A ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.